O terceiro bloco é com o Glauco Arbix, que é um craque. Coloca ele na tela com a gente aí. Oi, Glauco, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui no Análise com a gente. Como é que você está, Kenny? Tudo bem, Zé Roberto? É um prazer estar aqui com vocês. Na luta, Glauco, na luta. Olha só, o Glauco é sociólogo, é ex-presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que é do governo federal, é professor da Universidade de São Paulo e pesquisador do Observatório da Inovação e do Centro de Inteligência Artificial, USP, FAPESP e IBM, né, da Universidade de São Paulo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da IBM, que é uma empresa. Ô, Glauco, vamos ter uma entrevista bacana aqui com você. A pergunta para a gente tentar fazer uma síntese, e nós lemos lá artigos recentes que você escreveu na Folha, no Valor. A gente queria começar pela questão dos autocratas aí. A pergunta é a seguinte: a guerra é a arma da moda para perpetuação no poder de líderes autoritários? É possível que ela seja utilizada assim, Dani. Ela, na verdade, ela serve a interesses os mais variados aí, certo? No caso do Netanyahu, a situação é mais gritante, porque ele falhou brutalmente na defesa de Israel, né? Ele tinha feito um grande acordo, isso muita gente se esquece, com o próprio Hamas e estava tentando enfraquecer a autoridade palestina, que está que predomina, pelo menos predominava em região diferente de Gaza, e foi pego de surpresa pelo ataque do Hamas, uma surpresa que não deveria acontecer. Lembre-se que no passado todos os governantes de Israel que fracassaram na defesa de Israel foram punidos. Eles perderam popularidade e depois tiveram que sair do governo, o que tudo indica que a história vai se repetir um pouquinho. As pesquisas, pelo menos no Haaretz, no jornal publicado recentemente lá, mostram que o Netanyahu está com 15%, no máximo 20% de popularidade. Entende? Ele perde muito apoio. Então, a única saída para ele é intensificar a guerra, para manter a sua posição, que é contra o Estado, a ideia de um Estado palestino, que não existe, certo? Ele é contra. Na verdade, ele quer ocupar Gaza e tem muita dificuldade de fazer isso, porque é uma resistência da comunidade internacional, e ele está de mãos atadas diante do seu público, dos mais fiéis. Não é só a ultradireita, você tem os fundamentalistas religiosos, aqueles que sustentam os acampamentos, que já estão querendo colonizar áreas que hoje estão ainda em conflito, e ele está ameaçando Hezbollah, e paira ali uma situação de extrema tensão com o próprio Irã, que é o grande problema da região do Oriente Médio. É o grande problema, porque se a faísca chegar até lá, e o Irã até agora tem se mantido mais discreto, mas se a faísca chegar até lá, a situação vai ficar muito feia. Se você pegar, por outro lado, a guerra do Putin na Ucrânia, o Putin está movido pelas ideias da grande Rússia. Ele quer retomar, entende, a discussão de que o Zelensky é nazista ou fascista é uma fake news gigantesca, ainda que tenha fascista em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil. Talvez ele queira dar uma mãozinha e invadir alguma parte do Brasil. Entende? Mas o grande problema é que essas autocracias precisam, nesse momento, intensificar uma política armamentista. É sempre um jogo arriscado, porque você precisa movimentar um país, você entra numa economia de guerra, as autocracias precisam, né, no caso do Putin, precisa movimentar os seus recursos. A economia da Rússia não é nenhuma grande maravilha, mas está totalmente devotada à guerra. Então, no caso deles, sim, é evidente que é uma política de manutenção. E no caso de Israel, que não dá para falar que o Netanyahu é um autocrata, ele vive numa situação de uma situação mais pró-democracia que existe em Israel, mas ao mesmo tempo ele é o grande senhor das armas, ele procura soluções com base na força, na violência. Então você tem uma instabilidade do mundo muito grande. E concordo plenamente com você, uma eventual vitória do Trump pode
jogar mais água na fervura e deixar a situação mais complicada ainda. Seja em Israel, pela posição muito diferente que o Trump tem em relação ao Biden, e seja em relação à Rússia. O Trump acabou de convidar, né, o Putin a tentar invadir os próprios países da OTAN, entende? Quer dizer, é uma situação extremamente difícil para a população americana, principalmente para a Europa. Né? A Europa está diretamente ameaçada pelo Putin. Né? E não é brincadeira, está do lado, né? Com um armamento nuclear ultra sofisticado, uma força militar não negligenciável, pelo contrário, entende? Muito mais poderosa do que França, do que Alemanha, do que Inglaterra, tomadas individualmente. Então a situação não é boa. Um elemento a mais para desestabilizar, que seria uma eventual vitória do Trump, que tem grandes chances. Eu, diferentemente de você, eu sou mais pessimista. Eu estava lá o ano passado e a situação é feia. Né? Você tem dificuldades de conversar com quem defende o Trump. A utilização de meios racionais não convence muita gente. Né? Você tem uma argumentação de tipo diferente, né, que está colocada. A gente está acostumado com isso aqui no Brasil, né, num micro pedaço aqui do Brasil. Então, eu acho que a E a situação. posição, Glauco, do Biden em relação a Gaza enfraqueceu muito ele no eleitorado jovem e negro, e foi fundamental, porque lá não é voto obrigatório, é facultativo. Então, você tem que mobilizar o seu eleitorado. Isso é fundamental para o Biden ganhar do Trump. Se ele não mobilizar, tem o risco, né? Você Bem tem, você lembrado. tem, você tem toda a razão. O Biden está vivendo uma situação difícil. Ele está tentando pressionar o Netanyahu, que não tem dado bola para ele, claramente, apesar de ser ultradependente do apoio dele, certo? Que todo mundo, bom, muita gente condena o Hamas, os ataques terroristas do Hamas, e condena o que Israel está fazendo, o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Agora, a situação do Biden é muito delicada. Eu não sei se vocês viram essa semana, é uma posição nova que tem a ver com tecnologia. Houve uma invasão de uma enxurrada de fotos fabricadas, né, por modelos generativos tipo ChatGPT, exatamente mostrando Trump junto com população negra, com atividades. Não tem uma, não é uma atividade de propaganda, não tem nada a ver, mas é você criando um ambiente como se ele fosse íntimo de uma comunidade que, em princípio, não vota nele, né? Ou pelo menos uma grande parte não vota nele. É uma novidade, eu não tinha visto isso, não sei se vocês tinham conhecimento Eu disso. vi a foto. É uma foto É, dele rodeado de eleitores negros e tal. É isso mesmo. mas não foi uma só, Mulheres, não foi só, foi uma várias invasão pessoas. de fotos. Foi uma invasão É. de fotos. Foi um pouco parecido com o que os ataques de hackers russos fazem, entende? Né? Porque foi um enxame de fotos criando situações em que o Trump aparecia em posições Ô, de amizade, né? Com quem ele ô, é hostil, Glauco, às vezes. Oi. eu queria misturar os dois temas dessa entrevista, que são os dois artigos que você escreveu. No segundo artigo, ou primeiro, eu já não lembro a ordem que foi publicado, mas enfim, você, com outros três coautores, defendia que lá no Conselhão, né, o Conselho, que é a Conselho Lula, lá na República, Conselho da República, aqui é a criação de polos tecnológicos de alta influência, né? E entre eles, vocês mencionavam no artigo que faltou falar de inteligência artificial, né, na nova política industrial do governo, e tal. Então, eu quero misturar as duas coisas. Você alertou, e eu acho que com muita propriedade, para o risco de uso da violência, seja na guerra ou fora dela, como instrumento de perpetuação no poder de governantes que podem ser chamados de autoritários ou com tendências autoritárias, né? Só para trazer um exemplo aqui do lado, na fronteira, nós temos o Maduro ameaçando invadir a Guiana, né? A Guiana, também porque não consegue dar conta dos problemas internos e cria um inimigo externo, etc, etc, né?
Se você mistura isso, a capacidade da inteligência artificial generativa de gerar milhares, milhões de imagens e vídeos e textos, com uma realidade paralela que passa a ser a realidade principal, esse cenário fica potencializado ainda mais, né? É verdade. O Zé Roberto, veja, toda tecnologia ela tem o seu lado obscuro, entende? Você pode fazer mau uso ou ela mesma empurra você para situações não agradáveis. A grande questão, e a gente insiste muito em você desenvolver, é que quanto mais o Brasil se firmar na posição de apenas comprador de tecnologia, de comprador de inteligência artificial, mais ele vai estar suscetível a esse tipo de manipulação. Então, a ideia de você desenvolver tecnologia é que você tem um potencial gigantesco na área de saúde, educação e várias outras áreas que não podem ofuscar esse uso, esse mau uso, ou essa tendência, ou essa possibilidade que a inteligência artificial traz para a gente. Ignorar é a pior das políticas. Tentar brecar esse. Veja, o gênio saiu da garrafa. Você não vai colocar ele de volta. Entende? Ô, Então, Glauco, o problema é criar condições para você interferir no debate sobre ética, ô, sobre privacidade, sobre democracia, entende? isso, ô, Glauco, você escreveu lá que uma inteligência artificial ética e inclusiva. A gente está vendo toda a dificuldade que tem para regulamentar as redes sociais no Brasil. E você ainda acrescenta essa outra coisa. A gente tem que produzir também, não só comprar Claro. inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial ética e inclusiva? Não, ética é que ela tem que ser responsável, ela não pode possibilitar, ela não pode abrir brecha para ferir a sua privacidade, para você arrebentar e demolir o mercado de trabalho, certo? Porque a gente tem uma ideia de que a tecnologia tem uma lógica e que ela é imutável. Não é verdade. Eu não trabalho com a ideia daquilo que se chama tecnicamente de determinismo tecnológico. Eu não acho que a tecnologia tem uma lógica que se impõe e a gente, veja, isso aconteceu nos últimos 30 anos. Nós vivemos hoje há 30 anos em que os governos abriram mão de colocar limites para a tecnologia e nós chegamos a uma situação em que grandes empresas, ou seja, pequenos grupos, acabam determinando o curso das tecnologias. Bom, até agora foi assim. Com a inteligência artificial, isso está muito pior. Vai ser pior, porque ela é muito poderosa. A inteligência artificial é a tecnologia mais poderosa que a humanidade já criou. Mexe com a cabeça da gente, não está substituindo mais músculo, está substituindo jornalista, está substituindo advogados, médicos, enfermeiras, está substituindo um monte de gente. Né? Sociólogo não, que ninguém lembra da gente, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Ainda não, calma, vai chegar Ainda lá. não. Então, veja, quando eu falo quando a gente, não sou eu só eu que falo, de uma inteligência artificial ética, é que ela tenha fronteiras que é dado pelo poder público para saber como é que ela deve atuar. Ela tem que respeitar a sociedade tem que se proteger. Um. Dois, por que ela tem que ser inclusiva? Porque nós não moramos em Genebra, nós não moramos em Frankfurt, nós não moramos em Paris, certo? Nós temos um país profundamente desigual. Então, a inteligência artificial, que é feita por eles, e infelizmente é feita só por eles hoje, quem expande as fronteiras da inteligência artificial são poucos países lá de fora, poucas universidades, poucas empresas, inclusive criando desigualdade lá dentro dos países, mesmo os países avançados. E essa inteligência artificial, ela não é exatamente aquela que vai nos beneficiar. Nós temos que procurar inteligência artificial que gere emprego. Nós temos que O procurar. Glauco, Desculpe. e aí, não, é bacana, você fala com muita firmeza. Na proposta para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social lá, que vocês falaram de criar esses polos, ou seja, é preciso investimento público, não vai ser investimento privado que vai fazer isso rodar. É preciso compatibilizar, mas o investimento público é fundamental, porque sempre que se fala em investimento público, fala, mas lembra como é que era a informática no Brasil? Aí liberou, ficou melhor. Tem sempre uma demonização de política industrial. Como é que você vê essa questão da importância do investimento público para isso? É imprescindível no caso. No caso do Brasil, é imprescindível. Fora do país também é assim, é só olhar o que o Biden está fazendo com política industrial.
São bilhões e bilhões de dólares, não é só em infraestrutura. Aliás, em infraestrutura é mais de trilhão, certo? É outro departamento. Mas na área de semicondutores, na área de ciência, na área de inteligência artificial, o investimento público é fundamental, mas isso não é só brasileiro. Isso é assim na Alemanha, na França, no Japão, em todo lugar. Aquele período em que se simplesmente se dizia que política industrial é uma política do passado, acabou, certo? Há novas metodologias. Mesmo o Banco Mundial desenvolveu formas diferentes de medir e de avaliar as políticas industriais, mesmo aquelas que foram tidas como fracassadas. Elas têm impactos em várias áreas, em áreas diferentes. Então, o problema nosso aqui é você ter investimento público ao lado e junto com o investimento privado, juntamente com universidades, para a gente reunir a nossa inteligência, que o Brasil não esbanja inteligência, certo? Mas, em todo caso, nós temos, uma elite científica altamente qualificada, temos empresas poucas, mas temos empresas que têm dinamismo bastante grande, e o Estado pode ter dinheiro. Não é certo que o Estado não tem dinheiro. Tem. E ele faz, muitas vezes, a colocar o dinheiro no lugar errado. Esse é outro Isso. departamento. MP da Isso, em geral, nós sabemos. desoneração. Todo mundo aqui conhece o Brasil, certo? Agora, Glauco, você ali no artigo sobre as propostas dos polos de tecnologia de alto impacto, menciona dois setores que talvez valesse a pena a gente se aprofundar um pouco. Eu tenho especial interesse num deles, porque implica a Grande Matão, que é a minha região, que é a questão do hidrogênio como forma de produção de energia, e você cita ali um dado que é uma área rara, né, em que o Brasil pode ter alguma vantagem competitiva até em relação aos Estados Unidos, dada a sua facilidade de produzir álcool de etanol, né, de cana-de-açúcar aqui. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona, para quem não está por dentro, de qual é o princípio do hidrogênio e quais os desafios para a gente conseguir viabilizar essa nova matriz. Olha, Zé Roberto, essa questão é chave. Eu sempre, quando eu falo desse assunto, eu convido vocês, vão até ali na USP. A USP hoje tem um polo que é referência mundial, né? É um polo de pesquisa em combustíveis sustentáveis, que são combustíveis do futuro, e trabalha também o hidrogênio, né? Tragam no seu programa o professor Júlio Meneghini, que é o grande responsável. Tem uma equipe de mais de 400 pesquisadores que estão trabalhando nessa questão. Recentemente, gente do governo americano, gente muito influente, vice-ministro de energia, veio aqui e eles ficam nervosos, porque a política dos Estados Unidos é a produção de 1 quilo de hidrogênio a $1 em uma década, subsidiado. No Brasil, nós temos condições de fazer a $1, 1 quilo de hidrogênio em 5 anos, sem subsídio, mas com base no etanol brasileiro, que nós temos uma vantagem gigantesca. Nós não produzimos etanol de milho, nós produzimos etanol da cana. O nosso etanol não incide sobre o preço de alimento, diferentemente dos americanos. Você sabe que os americanos são o grande produtor de etanol no mundo, mas o etanol deles basicamente é de milho, o nosso é de cana, é muito mais limpo. Então, por que é importante? Porque nós temos condições de apresentar uma alternativa de mudança de matriz energética para os transportes do mundo, para a aviação, para a indústria naval, para os caminhões, entende? Porque o hidrogênio, no caso brasileiro, ele não só ele gera energia limpa, ele tem o resíduo dele é água, aquilo que sobra e não vai poluir, como ele, para ser fabricado, ele captura carbono. Então, ele tem uma pegada, que eles chamam uma pegada negativa de carbono. Tem todas as vantagens do mundo. E nós estamos olhando, está aqui na USP, do nosso lado, o que tem de mais avançado no mundo. A USP está construindo uma fábrica com apoio muito grande da reitoria, e nós estamos reivindicando que o governo olhe para essa experiência como sendo uma grande possibilidade do Brasil ter uma alternativa clara de inserção internacional, de exportar hidrogênio e montar a forma de você exportar etanol e a forma de você gerar hidrogênio nos locais, nos portos, nos aeroportos. Isso daria uma vantagem gigantesca para o Brasil. Não é só do hidrogênio que eu tenho falado, tá, Zé Roberto? Você leu? Eu falo da manufatura e da indústria, porque a política é industrial.
Mas o termo industrial ele é enganoso. Ele é herança do século passado. A gente fala bem claro no texto que é indústria de manufatura, a indústria de transformação, mas é também serviços. E hoje, no mundo de Uhum. hoje, serviços, muitas vezes, ele está tomando a dianteira da própria indústria. Em várias áreas, a indústria passa a ser dependente do serviço. Essa é uma situação nova, por isso que a política tecnológica e industrial de hoje não é a mesma de antes. Quem pensar no Brasil de 30 anos atrás vai dançar. Eu não tenho que pensar, desculpe, em indústria naval. Eu falo de uma maneira muito tranquila. Eu não tenho que pensar em indústria automobilística, a não ser para produzir carro elétrico, produzir carros híbridos, carro movido a hidrogênio. Então, nós estamos num momento diferente. É de concentrar recursos aonde o Brasil tem potencial de expansão internacional e nacional. É E o isso segundo que eu exemplo acho. que você dá lá, que eu acho que valeria também a pena você dar uma pincelada, é o de produção de vacinas e usando a tecnologia do mRNA, já aproveitando a expertise, por exemplo, do Butantan, né? Não tem a menor dúvida. Se nós tivéssemos, há 5, 6 anos atrás, investido na Fiocruz e no Butantan para a vacina da dengue, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Você fala assim, pô, mas é rios de dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. 200 milhões ao ano, você teria vacina em 3, 4 anos, que é o nosso projeto. Agora, vai me dizer que o Brasil não tem condições de arrumar 200 milhões? Pelo amor de Deus, gente. É É 10% das só não emendas. onerar um setorzinho lá daquela MP, pronto, já resolve o problema em sobra. É claro, é claro. Então, veja, o problema é saber aonde alocar recursos. Querer fazer uma política industrial dando conta de tudo não vai funcionar. O BNDES tem que dar conta de tudo, ele tem o portfólio dele, mas isso é diferente de ter uma política para o país. Ela tem que ter foco, ela tem que ter prioridade, ela tem que ter governança clara. Quem que vai coordenar esses esforços? Se não for assim, Você não nós acha que podemos isso estar está cometendo claro, e repetindo erros do Glauco? passado. Você não acha que isso está claro? Você faz uma crítica, a questão de missões, um papel assim. Explica um pouco nessa nova política industrial, o que você acha que não está claro, o que precisa melhorar nela? Não, veja, eu acho que tem muitos objetivos. É muita coisa. Tem coisa muito importante? Não tenho sombra de dúvida. A política acertou ao colocar a questão da descarbonificação da economia. Uma economia de baixo carbono é fundamental para combater mudanças do clima, para colocar o Brasil num patamar diferente. Isso é ótimo. Isso ajuda a sustentabilidade. Mas é preciso ir além disso. Essa é a nossa proposta. Precisa ter foco no potencial. A política industrial, a política de tecnologia, você precisa combinar aquilo que você gostaria de ter, né, o seu horizonte de esperança com aquilo que você é capaz de fazer. Não adianta eu querer pensar em fazer um lançador de satélite. Entende? Nós não temos tecnologia para isso, nem competência para isso, apesar de ser extremamente importante. Eu considero importante. Agora, nós temos que escanear o Brasil e perceber aonde que estão as nossas competências e potencializar as competências. Elas estão lá na Amazônia, elas estão no RNA mensageiro, a competência da Fiocruz junto com o Butantan gera uma sinergia que é muito poderosa. E eu acho que nós temos condições de virar o jogo em várias áreas. Não é só na dengue, na chikungunya, entende? Mas é fundamental porque a tecnologia do RNA mensageiro está servindo para combater câncer, ela está entrando em várias outras áreas. É super importante. Então, nós temos que ter um centro de biotecnologia. Não adianta eu falar de 500 outras coisas. Eu quero poucas, mas boas, profundas, com muito recurso, com planejamento de 3, 4 anos voltada para resultado. As nossas universidades, que tem gente muito competente, não estão, infelizmente, cultivadas e educadas para a gente mostrar resultado no médio prazo. Então, nós temos. Mas tem condições de fazer? Claro que tem. Lança o desafio para as universidades, elas vão fazer junto com as empresas. Você tem empreendedor para isso. Você tem gente, não é só o problema do dinheiro, recurso é chave, mas você tem que ter gente que empreenda, que saiba, que tenha capacidade de gestão, que traga para o chão as pesquisas e que tenha resultado. Para mim, polo tecnológico de alto impacto é aquele que dá resultado para a população brasileira. É isso que, para mim, se eu puder resumir para vocês. Uhum. Entende? É aquilo que dá resultado.
Pois é, Ah, o tempo está acabando, mas eu queria falar um pouquinho com ele ainda do G20, porque no artigo ele ressalta a questão, um dos artigos, como a governança global está em xeque. O Lula tem falado muito a respeito disso, né? A gente vê como os Estados Unidos agiram no Conselho de Segurança da ONU, mas a gente também vê como que a China, né, põe o pé no freio em relação a medidas para combater a emergência climática. Que papel que o G20 pode ter de fato, Glauco? Ou ele vai ficar também só fazendo discurso ou você acha que dali pode sair medida concreta? eu acho que pode. Nós escrevemos, veja, o artigo não é só meu, é que foi publicado no Valor, tem eu e mais quatro distintos e prezados amigos e colegas, entende? Todos eles com muito peso na vida do país. Eu acho que o G20 pode ter um papel extremamente positivo, principalmente se atacar o principal problema do G20. Há uma assimetria muito grande dentro do G20. Os países têm capacidade muito diferentes. Se pegar a questão tecnológica, é muito esse o meu viés, né? A maneira como eu estou olhando. Veja, a inteligência artificial está abrindo um fosso entre os países. Ao mesmo tempo, nós temos ativos que ninguém tem. Alguém tem no mundo os bancos de dados do SUS? Ninguém tem. Isso é fundamental, isso é o alimento da inteligência artificial. Alguém tem os bancos de dados do IBGE? Não é só banco de dados sobre Brasil, é banco de dados sobre doenças, banco de dados sobre o Brasil, sobre a América Latina, informações demográficas. Esses são ativos, peguei isso, podia pegar a educação, são ativos diversificados que, se nós não soubermos utilizar, nós vamos receber a seguinte pergunta: olha, Brasil, cedam os seus bancos de dados para nós, em benefício da humanidade. É isso que vai acontecer. E nós vamos estar lá dando os nossos bancos de dados. Então, preparar os bancos de dados com políticas adequadas, torná-los acessíveis para a pesquisa, é uma moeda de troca enorme. No G20, isso tem um impacto muito grande, porque países africanos podem se beneficiar, no Sudeste Asiático, de forma a diminuir a distância entre países que estão mais atrasados e os mais avançados. É um apelo que pega todo mundo. Pode ser que não pegue a China e Estados Unidos, são determinantes. Por isso que eu acredito, é possível mudar, não quer dizer que vai mudar. Mas se o presidente Lula, que tem capacidade de negociação, conseguir regimentar apoio de uma grande parte dos países em desenvolvimento e conseguir regimentar países que estão hoje muito atrasados em relação à China e Estados Unidos em inteligência artificial no digital. Por exemplo, a Alemanha, a França, Itália, vários países, eles estão muito atrasados também. Eles têm avanço? Têm. Estão melhores do que nós em muitas áreas. Mas eles também estão atrasados e interessa para eles que a gente diminua esse fosso. O fosso para eles é menor, o nosso é grande. Se você comparar com a África, com outros países da América Latina e com o Brasil, é o 12º produtor mundial de artigo científico sobre inteligência artificial. Nós não estamos tão mal assim na foto. Certo? Mas nós não temos grandes empresas, poucas temos, que trabalham com isso. Nosso potencial de fogo ainda é baixo. Mas se o presidente Lula conseguir regimentar, conseguir reunir os países em desenvolvimento, juntamente com o apoio de vários países que estão sentindo o peso de Estados Unidos e a China na área digital, na área de inteligência artificial, eu acho que nós temos chance de passar sistemas e propostas razoáveis para todo mundo. Vai acontecer? Não sei, mas eu acho que tem um espaço para a gente aí. Zé, temos que ir para a síntese do bloco aí. Não sei se você quer fazer Eu dos vou, eu autocratas ou vou dessa. propor. Pois Diga. é, eu ia propor uma subversão do Eu também bloco, acho que é mais porque eu acho importante. que mais para o Brasil, né, a gente tem mais influência sobre o G20 do que sobre o destino da guerra da Ucrânia, né? Então, talvez, né? Então, acho que o Brasil tem chance de coordenar o G20 a seu favor dos países que estão atrasados no desenvolvimento tecnológico, né? Daí, ah. Diminuir a Pode ser, desigualdade pode ser uma do síntese por aí, Glauco? tecnológico. Uhum. Você pode ter uma síntese por aí, mas como eu falei para você, você Diga. tem chance de pegar mais gente graúda nisso, Tá. porque todo mundo está sentindo. Olha, eu dei aula fora do Brasil, em universidade super importante nos Estados Unidos, que está nervosa. Uma universidade é um centro de inteligência artificial, mas está bem nervosa com o fato de que a distância dela para MIT, Stanford, Princeton está aumentando.
Eles estão sentindo isso. Você imagine países como a Alemanha, como a França, como a Itália, a Suécia, entende? A gente tem uma chance de tentar equilibrar um pouco. Dá para ter grande sucesso? Bom, veja, a geopolítica é muito complicada. Alguém consegue explicar a atração que o Putin exerce sobre uma parte da esquerda mundial? Tem gente que considera o Putin como herdeiro do bolchevismo. Você acredita nisso, entende? Pô, né? Claro, e como se o Putin fosse de esquerda. Né? Não Como é. se é inacreditável, mas tem gente que acha isso. Né? Por quê? Porque ele briga com os Estados Unidos. Mas tem um monte de gente que briga com os Estados Unidos que não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com uma posição minimamente mais democrática, entende? Pô, né? Principalmente se a gente lembrar dos venenos. É bom a gente tomar cuidado com as nossas bebidas de fim de semana, né? Porque quando você começa a falar do Putin, né? Porque muita gente morre, muita gente morre. É tudo coincidência, acidente de avião, contaminação Isso, por isso. É elementos como se eu químicos tivesse. Veja, pesados. quando eu escrevo o artigo, parece que eu estou defendendo o Navalny, eu estou defendendo porque ele era mais liberal. Bom, mas ali, na citação que eu fiz, não tem só ele que é mais liberal, tem gente que era de direitos humanos, tem gente de tudo quanto é área. Na Isso. verdade, qualquer opositor está sofrendo a ira dele, entende? Porque é inadmissível para ele, né, como um bom autocrata, ele consegue manter as custas de recursos nada recomendáveis, vamos dizer assim. E está indo Que- para a reeleição, né? Vai superar o Stalin, com que ele tem muito mais afinidade do que com o Lenin. Exatamente, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Né? E para aqueles que defendem, os jornalistas brasileiros que defendem o Putin, eu sugiro eles irem tentar montar um veículo independente jornalístico lá em Moscou para ver o que acontece. Isso, Exatamente. isso, Zé Boa. Roberto, muito boa, muito boa.